Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, uma ótima semana a todos vocês. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Verdão aí na liderança do Campeonato Brasileiro. São 5 rodadas? São 5 rodadas, é cedo, mas o campeonato só ocorreram 5 rodadas. E estar na liderança com essas últimas duas vitórias é algo para se comemorar, sim. Esses pontos podem fazer muito a diferença lá no final do Campeonato Brasileiro. Para mostrar para vocês como é que a imprensa está reagindo com essa liderança do Palmeiras. Esse é um dos conteúdos que eu mais gosto de trazer para vocês, porque é o clubismo completamente sem cabimento dos caras. Quero mostrar para vocês e fazer uma pergunta em cima dessa matéria. Também comentar algumas coisas sobre o nosso time, sobre o Everton. E uma coisa que eu gostaria de saber o que o Abel Ferreira vai fazer daqui a algumas rodadas. E pontuar uma coisa sobre o Estevão. Lembrando, pessoal, você quer tirar o seu visto americano, você pode conseguir isso com a Easy USA. Tá no primeiro comentário e na descrição. Chama a Easy USA, eles vão explicar tudo pra vocês, o que você precisa entregar de documentos. Eles vão marcar as entrevistas para você e você pode pagar em 12 vezes no cartão. Isso mesmo, fala que foi indicação do Júlio do Verdão Sempre. Eles vão atender vocês super rápido e você pode conseguir o seu visto para assistir o Verdão no Super Mundial ou para visitar os Estados Unidos, você e a sua família. Então a empresa que está anos no mercado vai te ajudar muito, tá bom? Negócio é o seguinte, gente, primeira coisa, o Palmeiras assumiu a liderança com a vitória ontem contra o Fortaleza. Só para pontuar mais algumas coisas aqui, pessoal, jogar contra o Fortaleza lá é difícil, não é fácil enfrentar o Fortaleza no Castelão. Eu falei ontem 25 partidas, parece que eram 23. O Fortaleza não perdia há mais de 23 jogos, 23 partidas é muita coisa no Campeonato Brasileiro. No ano passado inteiro eles não perderam. Ontem, no primeiro tempo fizemos um jogo melhor, no segundo tempo a gente recuou um pouquinho a mais. Poderíamos ter contra-atacado, não fizemos. Então, aquilo que eu falo, o jogo tem 90 minutos. Você dificilmente vai se impor 90 minutos. Alguns momentos do jogo, o adversário será superior a você. Mesmo Fortaleza em crise e tudo, mas ninguém vencia lá. O Palmeiras conseguiu um baita de um resultado. Temos que valorizar. Não que o time esteja perfeito, mas o time vem melhorando. E após essa liderança do campeonato, vi aqui o que o meu amigo João Paulo postou. No linha de passe da ESPN ontem, a pauta foi: a atuação justifica liderança e invencibilidade, porque o Palmeiras está invicto no campeonato de verdade. Estão mordendo os cotovelos. Agora eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. E concordo, o Palmeiras não está voando em campo. O Palmeiras está jogando muita bola, futebol de encher os olhos. Primeira coisa, temos que entender: futebol do Palmeiras com o Abel Ferreira. O Palmeiras sempre foi de dar show. O futebol do Abel, o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, era um time que dava show ou era um time eficiente? Era um time letal, era um time extremamente competitivo. Com o Abel Ferreira nós vamos ter isso, nós não vamos ter show. Show vai ser um aqui, outro ali. Então é um time eficiente, nós ainda temos muito a melhorar, mas o time está em franca evolução. Eles estão questionando a invencibilidade e a liderança do Palmeiras. Agora eu pergunto, quando o Flamengo enfiou 6 no Juventude e foi líder do campeonato, não houve esse tipo de pauta? De questionar a invencibilidade do Flamengo, a liderança? Se o Corinthians fosse líder do campeonato hoje, do jeito que fosse, será que eles estariam questionando? Então, é aquilo que eu falo pra vocês. Não desce a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não desce. Olha a pauta que os caras estão fazendo de um time que venceu Internacional fora e Fortaleza fora de casa. O Palmeiras tinha a tabela mais difícil nessas duas rodadas comparadas ao Flamengo, por exemplo. Que pra mim vai ser o time que vai brigar pelo título brasileiro com o Palmeiras. Eu acho difícil algum time se meter nesse meio. Acho difícil. Pode acontecer? Futebol pode acontecer muita coisa, mas eu não consigo ver um outro time ali que vai disputar e vai ter gás para disputar o Campeonato Brasileiro, um campeonato tão extenso. O Flamengo tinha Juventude em casa e o Vasco no Maracanã, né? Jogou 2 jogos no Maracanã. E o Palmeiras tinha rodadas mais difíceis. E o Palmeiras conseguiu abrir essa vantagem. É muito mérito do Palmeiras, mas para eles justifica a invencibilidade, liderança, olha, incrível. Outra coisa, o Everton ontem que pegou esse pênalti, vi essa matéria no nosso palestra, créditos pra galera, foi o 15º pênalti, que o Everton defendeu à frente da meta do Verdão. O Everton em decisões de pênaltis não é aquele goleiro que pega vários pênaltis, às vezes ele pega um, às vezes ele já chegou a pegar 2 em disputa e fez uma defesa importantíssima ontem. Muita gente lembrando do pênalti do Tiquinho Soares que ele defendeu no Brasileirão 2023, muito parecido, muito mesmo. Eu tava vendo ontem as imagens, tava vendo lá no Insta. Inclusive, galera, você que tem Insta, me segue lá no Instagram, vai ter novidade aí pra vocês também. @Júlio Verdão Sempre. E ele nos ajudou demais. E outra coisa, a gente tá percebendo como alguns jogadores estão melhorando bastante. Por exemplo, Flaco Lopes ontem fez uma partidaça. O Lopes ontem cavou uma bola para o Estevão na cara do gol, que o Estevão acabou perdendo. Inclusive o Estevão caiu um pouco nessas últimas partidas. Tá percebendo ali como o coletivo melhorando, com o coletivo
agregando mais, o time está ficando mais competitivo, estão aparecendo outros jogadores. Tô preocupado se o Vitor Roque não fez gol ainda, daqui a pouco eu sei que ele vai acabar fazendo, mas eu sei que o Palmeiras está um time muito eficiente. Essa é a melhor marca do Palmeiras do Abel Ferreira. E muito legal ver o Everton dando a volta por cima, ele que é um goleiro que eu critiquei aqui. Falei que o Palmeiras poderia até buscar um outro goleiro e não acho que... E acho que o Palmeiras deveria mesmo. O Palmeiras tem que ter competição. Você tem que ter competição de alto nível e aí quem estiver melhor vai jogar. Foi bem demais essas últimas 2 partidas contra a Inter e Fortaleza. Como eu sempre falo, quando eu faço uma crítica e pontuo alguma coisa a algum jogador, seja o Abel, eu quero que eles mudem, eu quero que eles melhorem, porque quem vai estar ganhando com isso é o Palmeiras e com certeza estarei muito feliz. Agora as últimas 2 perguntas. E o Veiga, hein? Quando o Veiga ficar bom, qual é a sua opinião? O que vocês acham que o Abel Ferreira tem que fazer? Eu acho que tá muito claro. Quando o Veiga voltar, ele tem que ir pro banco e buscar o seu lugar no time. Não tem que ter lugar cativo ali de titular. Ele que vai ter que entrar durante os jogos e mostrar que tem condições de ser titular do Palmeiras. Não tem que ser bancado. Um cara ultra vencedor, decisivo, faz gols em finais e tudo. É o jogador que mais fez gols em finais com a camisa do Palmeiras, mas pra mim ele tem que produzir. Se produzir, tem que ser titular. Se não, por que não ser banco de reservas? Eu não vejo problema. Acho que seria um erro o Abel já chegar e bancar o Veiga como titular quando ele voltar de lesão. E outra coisa sobre o Estevão, que mudou de posição. E vamos ser sinceros, galera, o Estevão não tá voando, não tá jogando aquela bola que ele já chegou a jogar em algum momento. E eu já ouvi algumas pessoas falarem que o Palmeiras vendeu muito barato o Estevão, 60 milhões de euros. Na verdade, o Estevão não foi vendido, gente. O Estevão foi pago a multa rescisória. E aí, pagou multa rescisória, um abraço, não tem o que você fazer. Agora eu pergunto, será que vendemos barato? Será que 60 milhões de euros foi pouco? Tem gente que falou que tinha que recusar na época. Será que deveríamos recusar mesmo? Porque o Estevão agora tá oscilando. Completamente normal para um moleque de 17 anos. Ainda mais que trocou de posição. Tem um futebol absurdo, tem um potencial absurdo. Mas assim como outros jogadores também oscila. Também tem os seus momentos ali que não são tão bons. Então não teve o que fazer. O Estevão foi vendido, pagaram a multa, um abraço. E eu acho que ele foi muito bem vendido. Até porque ele vai ter as mesmas cláusulas, pelo que eu sei, do Endrick. Então isso vai ajudar o Palmeiras a ganhar dinheiro com ele bastante tempo. Inclusive é mais um que se não tiver bem, o Abel Ferreira, daqui a pouco o Maurício volta bem, sei lá, pode ir pro banco. Pode, por que não? Tem que jogar os 11 melhores. Olha o Gustavo Gomes voltando a jogar em altíssimo nível. Altíssimo nível. Titular do Palmeiras. Se não tiver no bom nível, o reserva tiver melhor, o Bruno Fux ou o Naves, seja quem for, que saia do time, não tem problema nenhum. Até porque temos várias competições. Podem entrar dentro de campo durante uma partida 15 atletas. 16, aliás, né? 5 reservas, fora os 11 que iniciam a partida. Então, pra mim, não tem problema nenhum um atleta ficar no banco. E você, o que você acha? Deixe seu comentário. Um abraço, galera. Tamo junto. Aqui é Verdão sempre. E pra terminar aqui, pessoal, quero deixar um abraço para o João Paulo e as suas filhas, Bruninha e Rafinha. E para os seus pais, a dona Lala, o João Dalberto. Peguei a informação dele lá, da imprensa lá, indignada com o Verdão. Tamo junto, parceiro. E quero deixar um abraço também para o Max Torres, que tá sempre por aqui. O Kaique Miranda Passos, o Renan Augusto 2562, o Nicolas 200101, o Flávio ZY8, o Valdecir Console, o Fernando Siriaco, o Francisco Eudes, Alexandro, o Roberto Batista 8177, a galera de Fortaleza no Ceará, tamo junto, David Santana, o Mídia Porco, Avante Palestra, Matos Fernando e também o Giovanni Alves dos Santos. Tamo junto, família Palmeiras, até a próxima, é nóis.